tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil até que ele, o Brasil, atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Todos os seus filhos, não só os amigos do rei. Olha que importante. Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e a sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, se bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentiriam nas suas coroas efêmeras, coroas passageiras, um peso maior que os das algemas dos forçados. A autoridade como riqueza, olha bem, a autoridade como a riqueza é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. Dos teus esforços será exigido mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. E inspirarei, aí entra, olha a mediunidade. Jesus inspirou diretamente Dom Pedro II. Merece, num dado momento no estudo nosso, a gente falar o que ele fez pelo Brasil. Só vou falar uma, antes de continuar a leitura. Ele comprou, ele poderia ter desapropriado a floresta da Tijuca, lá no Rio, visando protegê-la dos homens. Ele já tinha pensamento ecológico. Bom, aqui mais um pouquinho adiante a carta, a gente sabe, ele tinha direito a escravos na casa dele, ele e a esposa, a imperatriz Leopoldina, eles pagavam salários para os empregados ali, que atuavam ali no reinado. Ele falava 13 idiomas fluentemente, 27 idiomas ele conhecia. Ele se tornou imperador com 5 anos, mas era de enfeite na época, e ele estudava 12 horas por dia. Ele levou o Brasil, cuidou dos mais pobres, mas vamos continuar aqui. Quando fala em Dom Pedro II, eu fico até um pouco emocionado. Olha Jesus falando, inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Jesus conversava direto com ele. Ampara os fracos e os desvalidos. Corrige as leis dos autoritários. Nós estamos assistindo aí. Inaugura um novo período de progresso moral para o povo localizado na terra do Cruzeiro. Institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente. Olha a missão dele, não era só Brasil. Lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Ele foi o Dom Pedro II, ele tinha um respeito, ele era bom, ele era amigo do Grandel, ele acelerou o telefone, não era para a gente ter o telefone do jeito que está, o Grandel não conseguia divulgar, Dom Pedro que divulgou o telefone para ele, teria que contar uma história. Ele era respeitado por Darwin, pelo Nietzsche, por todas as grandes autoridades. Portanto, na minha opinião, ele e o Chico Xavier são 2 grandes brasileiros enviados por Jesus. Lógico que com todo um preparo anterior. Olha que interessante. E ele conseguiu a abolição. E era lógico, ao conseguir a abolição, o que aconteceu? Tiraram ele do posto. E Jesus, eu não vou poder ler toda a fala de Jesus, que é um dos textos mais lindos que eu li no material espírita até o prezado momento. E Longínquos, o nosso Dom Pedro II, praticamente ele cumpriu a missão designada. Ele conseguiu a abolição. E aí ele é enviado, ele é exilado praticamente, e de uma forma extremamente pacífica. Aqueles irmãozinhos deram um golpe de Estado, porque a pressão
Dá para imaginar os fazendeiros, a pressão do poder econômico não é fácil. E, portanto, está aí. Nós estamos falando de dois grandes brasileiros, médios. A pressão sobre o médio é muito grande. É muito grande. E o risco de se desviar pelo comércio, de alguma forma, da mediunidade é maior do que a gente imagina. De imediato, nós pensamos como recompensa apenas como dinheiro, moeda de troca, não. Mas pode ser um outro tipo de moeda. Um outro tipo. Por exemplo, alimentação da vaidade, alimentação do orgulho. Não é fácil, não é fácil a gente se imunizar perante essas tentações. Alimentação dos pecados capitais. Nós já vimos aqui no Brasil médiuns buscando a glória da notoriedade e se perderem. Não vou citar nomes, mas dá uma pesquisada. Não é fácil ser médium. Tem casos de médium que conquistam o poder de influenciar e utilizam para obter indiretamente outras vantagens. Vantagens para objetivos íntimos, eu estou colocando aqui na história que eu pesquisei, viu? No Brasil. E até vantagens prazerosas. Com isto, utilizando a mediunidade de uma forma nada adequada, de forma oportunista, lembrando sempre, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesse. Lembrando que nós, espíritas, sabemos que para nós salvarmos as nossas almas, é somente através da caridade, que é o amor em movimento. Eu já comentei isso, mas estou reforçando. O médium tem que ficar de olho em seus pensamentos, sentimentos, seus desejos, suas imaginações 24 horas por dia. Quando eu falo 24 horas, são 24 horas. Inclusive dormir. Uma vez que o assédio é grande. Eu vou até confidenciar, eu já me vi em situações e falei, cara, não é o Deison, era o Deison durante o sono, vacilando. Lógico que foi um longo período de aprendizagem, mas o risco existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente durante a noite. E o que me ajudou muito é a prece de Caritas. Eu não durmo sem a prece de Caritas. Muitas vezes chego de viagem, altas horas, faço a oração em pé, durmo em pé, volto na oração, mas eu não brinco mais dormindo, não. Né? Repetir o erro, opa, aí é dormir de botina, é vacilar. Não podemos. Aí se torna erro. Não se torna aprendizagem, nem cura, nem libertações. Por isso eu recomendo médiuns que não faz a prece de Caritas, façam outra similar, mas não durma sem oração e fique esperto. A gente sabe, a gente sabe. O Santo Agostinho já orientava, tomar cuidado com alguns espíritos que vêm aí, de repente, fingindo que é sua esposa, fingindo que é um amigo, e tem que tomar muito cuidado. E se fala no livro dos médiuns em médium interesseiro, fica claro que o médium nota 10, ele é bem desinteressado, é um médium desinteresseiro, é desapegado das coisas terrenas. Fazendo um exercício de imaginação da nossa parte, fica fácil imaginar que o médium interesseiro, com o tempo, ele atrai ao seu redor espíritos de baixíssima frequência, que sentem prazer em zombar, em enganar, em mentir, e ter outros prazeres diversos, brincalhão. Ou, se os espíritos levassem a fácil, é aquilo que nós já comentamos. E nessa alternativa, nessa escolha que o médium faz, com o tempo, o que pode acontecer? Ele pode perder a mediunidade ostensiva, que é muito comum.